Vamos então, neste momento, em nome do Senhor Jesus, meditar na palavra de Deus, realizando um culto maravilhoso ao Senhor. E nós vamos falar hoje um pouco na palavra de Deus sobre o trabalho dos pais. Só estudando a palavra de Deus é que nós vamos ter conhecimento dos deveres de cada pai e de cada mãe. Vamos ler neste momento na Bíblia Sagrada um texto maravilhoso. Está em Romanos, capítulos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Provérbios, no capítulo 14, versículo 1. Temos mais uma mensagem neste livro. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Nós vemos que uma mãe sábia, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. No livro Lar Adventista, nós vamos meditar agora um pouco desse texto que diz assim: onde estabelecer o seu lar? Nós vamos ver o lar de nossos primeiros pais, é a primeira parte. Página 132 do Lar Adventista nos diz assim: o lar de nossos primeiros pais deveria ser um modelo para outros lares, ao saírem seus filhos para ocupar a terra. Aquele lar embelezado pela mão do próprio Criador não era um suntuoso palácio. O homem, em seu orgulho, deleita-se em edifícios magnificentes e custosos e gloriam-se com as obras de suas mãos. Mas Deus colocou Adão em um jardim. Esta é a sua morada. Esta era a sua morada. O céu azul era a sua cúpula, a cobertura. A terra com suas delicadas flores, o tapete. A relva viva era o seu pavimento. E os ramos folhudos das árvores, das formosas árvores, eram o seu dossel. De suas paredes pendiam os mais magnificentes adornos, obra do grande e magistral artífice. No ambiente em que vivia o santo par, havia uma lição para todos os tempos. Lição esta de que a verdadeira felicidade é encontrada não na satisfação do orgulho e luxo, mas na comunhão com Deus, mediante suas obras criadas. Se os homens dessem menos atenção a coisas artificiais e cultivassem maior simplicidade, estariam em muito melhores condições de corresponderem com o propósito de Deus em sua criação. Orgulho e ambição nunca se satisfazem. Aqueles, porém, que são verdadeiramente sábios encontrarão um prazer real e enobrecedor nas fontes de gozos que Deus colocou ao seu alcance. Se voltarmos lá no paraíso, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva eram muito felizes, não havia pecado, tinham um gozo perfeito, num ambiente perfeito, um lugar simples, mas um ambiente de saúde perfeito. Agora vamos ver o lar de Jesus, o lar em que Deus escolhera para seu Filho. Jesus veio a este mundo a fim de realizar a maior obra já efetuada entre os homens. Veio como embaixador de Deus para nos mostrar a maneira de viver de modo a conseguir na vida os melhores resultados. Sabemos que Jesus é o nosso modelo. Ele veio para nos ensinar a maneira de viver para conseguirmos os melhores resultados. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu Filho? Uma habitação
isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável. Vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento, a hora de estudo ao pé de sua mãe, com o rolo aberto das Escrituras, a serenidade da alvorada e do crepúsculo, no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus. Tais foram as condições e oportunidade dos primeiros anos da vida de Jesus. Já meditamos o lar de nossos primeiros pais e também lemos aqui agora sobre o lar escolhido por nosso Salvador. Foi um lar humilde, no campo. Quem foi a sua instrutora, a sua professora, foi a mãe. Estudava aos pés dela as Santas Escrituras. Ela educou ele nas coisas sagradas de Deus. E agora, a palavra de Deus, continuando na página 133 do Lar Adventista, diz assim: na terra prometida, a disciplina começada no deserto continuou sob circunstâncias favoráveis à formação de bons hábitos. O povo não se aglomerava nas cidades, porém, cada família possuía sua própria terra, garantindo a todos as saudáveis bênçãos da vida natural não pervertida. O povo de Israel, já na terra de Canaã, cada qual tinha o seu próprio pedaço de terra, cultivava suas plantas e assim viviam. Agora nós vamos ver a vida de João Batista, que é um dos representantes dos últimos dias. João Batista, o precursor de Cristo, recebeu dos pais sua primeira educação. A maior parte de sua vida ele a passou no deserto. Foi escolha de João preferir aos prazeres e luxo da vida da cidade a severa disciplina do deserto. Aqui, o ambiente era favorável aos hábitos de simplicidades e abnegação. Não perturbado pelo clamor do mundo, podia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. Desde a meninice, sua missão tinha-se conservado diante, e ele aceitou o santo encargo. Para ele, a solidão do deserto era uma grata oportunidade de escapar da sociedade em que a suspeita, a incredulidade e a impureza tinham praticamente dominado tudo. Ele desconfiava do seu próprio poder de resistir à tentação e fugia o constante contato do pecado, não viesse ele a perder o senso de sua excessiva malignidade. Caros irmãos e irmãs, João Batista, ele era um reformador, um representante do povo que vive nos últimos dias. Seu lar foi nas colinas e montanhas. Ali ele encontrou lugar. E aqui o texto diz que ele não se confiava em si mesmo, ele desconfiava de si mesmo. Tinha medo que o contato com os ímpios levasse ele a perder a sua espiritualidade. Então, ele preferiu este lugar para estar a sós em comunhão com Deus. Estudava a Deus, nas próprias obras criadas ele via Deus. E agora continua de outros grandes personagens na história.
O mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. Lede a história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade. Quantos deles não foram criados num lar campestre? Poucos conheciam de luxo. Não gastaram o tempo da juventude em diversões. Muitos deles foram obrigados a lutar com a pobreza e privações. Aprenderam primeiramente a trabalhar e sua vida ativa ao ar livre deu-lhes elasticidade e vigor a todas as faculdades. Forçados a contar unicamente com os próprios recursos, aprenderam a combater as dificuldades, a vencer os obstáculos e adquiriram ânimo e perseverança. Abrigados, por assim dizer, das más companhias, satisfaziam-se com os prazeres naturais, com uma camaradagem sã. Eram simples nos gostos e de hábitos moderados. Regiam-se por princípios e cresciam puros, robustos e leais. Ao terem que dedicar-se a um meio de vida, levavam para esse trabalho vigor físico e mental, boa disposição de espírito, capacidade de conhecer e executar planos, e firmeza para resistir ao mal, o que os tornava, no mundo, uma força positiva para o bem. Vemos aqui muitos personagens que escolheram a viver no plano de Deus, seguir os conselhos de Deus, fazer a vontade de Deus. E eles tiveram muito sucesso nessa caminhada. Então a gente vê que nós devemos seguir o exemplo de homens que escolheram estar ao lado de Deus. Então isso é muito importante. Agora nós vamos ler na página 135 do Lar Adventista ainda, que nos diz: a família e a cidade. A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho da exibição, da corrida aos prazeres, a sede de ostentação e luxo, a extravagância, tudo são forças no que respeita a maioria da humanidade. Desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. Hoje, com as pessoas que conversamos, eles não têm tempo quase para nada. É uma corrida sem fim. Este mal é o mal do século agora. E o texto diz assim: abrem a porta para milhares de males. Estas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível. Uma das mais sutis e perigosas tentações que assalta as crianças e jovens nas cidades é o amor dos prazeres. Isto é o que desvia as crianças e os jovens do que é belo, do que é natural, do que tem valor diante de Deus. Numerosos são os dias, feriados, jogos, corridas de cavalo arrastam milhares, e a onda de excitação e prazer atrai-os para longe dos sóbrios deveres da vida. O dinheiro que deveria haver sido economizado para melhores fins é desperdiçado em divertimentos. Quanto dinheiro gasto, quanto dinheiro perdido em tantas coisas que não é pão. E assim, por aí vai. Agora nós vamos ver uma localização saudável para essas famílias cristãs. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito
ao contato com doenças, à prevalência do ar viciado, água e alimentos impuros, as habitações apinhadas, obscuras e insalubres, são alguns dos males a enfrentar. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiço. Ele pôs no princípio nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons que deseja que nos regozijemos ainda hoje. Quanto mais chegarmos a estar em harmonia com o plano original de Deus, mais favorável será a nossa posição para assegurar saúde do corpo, saúde ao corpo, espírito e alma. E agora na página 136, diz assim: as cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que nossos jovens sejam considerados conservados tanto quanto possível longe dessa contaminação. As crianças e os jovens devem ser cuidadosamente guardados, devem ser conservados, afastados destes ninhos de iniquidade que se encontram em nossas cidades. Ao invés disso, o que fazem muitas famílias? Saem do campo e afluem para a cidade no desejo de ganhar dinheiro, de ficar muito bem de vida, de ter uma vida diferente, uma vida melhor. Chegando à cidade, se perde a família e depois também perde a fé dos pais. Vive em contato com os ímpios, aqueles que não têm temor de Deus. Então nós vemos que isso é muito perigoso. Em razão do monopólio, sindicato, greves, condições da vida na cidade estão se tornando cada vez mais difíceis. Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas e todos devem ser advertidos desses juízos vindouros. Ó, que o povo de Deus tenha o senso da destruição iminente de milhares de cidades que agora quase entregues à idolatria. Que o povo de Deus tenha em mente de que milhares de cidades serão destruídas, cidades que estão mergulhadas na idolatria. Acontece, não raro, que os pais não têm cuidado de cercar seus filhos de influências benéficas. Ao escolher o lar, pensam mais em seus interesses mundanos do que na atmosfera social e moral. E os filhos formam associações desfavoráveis ao desenvolvimento da piedade, da construção do caráter. Pais e mães, pais que condenais os cananeus por oferecerem seus filhos a Moloque, que estás fazendo? Estás apresentando oferta ainda mais cara a vosso Deus Mamão. E quando vossos filhos crescem, inamistosos e desamoráveis no caráter, quando revelam decidida impiedade e tendência para a infelicidade, culpais a fé que professais, porque foi incapaz de salvá-los. Está escolhendo o que haveis semeado, os resultados de vosso egoístico amor ao mundo e negligência dos condutos de graça. Levaste vossa família para lugares de tentação e a arca de Deus, vossa glória e defesa, não consideraste essencial. E o Senhor não operou um milagre para livrar vossos filhos da tentação. O Pai Nosso diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Como não cair na tentação se nós nos colocamos em meio da tentação? Continuando na página 137, diz assim: não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Não há
nenhuma família em 100 que recebe bênção é beneficiada física, mental e espiritual por morar na cidade. Considerando esta como mais desejável e proveitosa localização, mas nesta mudança expõe os filhos a muitas e grandes tentações. Os rapazes não têm ocupação e obtêm educação de rua, indo de um para outro ponto de depravação, até que perdem todo o interesse em tudo que é bom, puro, santo. Quão melhor seria se os pais tivessem permanecido com suas famílias no campo, onde as influências são mais favoráveis para o fortalecimento físico e mental. Sejam os jovens considerados a trabalhar o solo, e então durmam o sono doce do descanso e inocência. Graças à negligência dos pais, os jovens em nossas cidades estão corrompendo seus caminhos e poluindo a alma aos olhos de Deus. Este será sempre o fruto da indolência. Os asilos, as prisões, as penitenciárias publicam as tristes histórias da negligência dos pais em seus deveres. Então os pais não cumpriram os seus deveres e os filhos acabam imergindo na ruína. Muitos vão parar nesses lugares tristes. É melhor sacrificar algum ou todos os interesses mundanos do que pôr em perigo as preciosas almas entregue ao vosso cuidado. Elas serão assaltadas por tentações e devem ser ensinadas a enfrentá-las. Mas é vosso dever eliminar cada influência, quebrar cada hábito, partir cada amarra que vos impeçam a mais livre, franca e sincera entrega de vós mesmos e de vossa família a Deus. Em vez de cidades apinhadas, procurai algum lugar retirado, onde vossos filhos sejam, tanto quanto possível, abrigados da tentação, e aí educai-os para que sejam úteis. O profeta Ezequiel assim enumera as causas que levaram ao pecado da destruição de Sodoma: soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e necessitado. Todo que quiser escapar à maldição de Sodoma deve fugir à maldição que levou o juízo de Deus sobre a ímpia cidade. Todo aquele que quiser escapar da maldição deve sair do lugar da corrupção, da maldição da cidade, porque essas cidades estão rapidamente se tornando como Sodoma e como Gomorra. Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha ele a conservar-se livre da iniquidade e ordenar a sua casa depois dele. Ló foi para a cidade com bons propósitos, bons objetivos de ordenar a sua casa, mas de uma maneira patente fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre sua fé e a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma. Ligaram até certo ponto seus interesses com os deles. O resultado está diante de nós. Muitos ainda estão cometendo um erro semelhante àquele que Ló cometeu, levando suas famílias para onde? Para lugares onde a maldição ela está aí. Seja a vossa preocupação selecionar um lugar para vossos lares, estabelecer-se tão longe de Sodoma e Gomorra quanto possível. Evitai as grandes cidades, se possível, estabelecer vosso lar no quieto retiro do campo.
mesmo que em assim procedendo, jamais venhais a ficar ricos. Localizai-vos onde haja a melhor influência. Sou instruída pelo Senhor a advertir nosso povo, a não demandar as cidades em busca de lar para suas famílias. Aos pais sou instruída a dizer: não deixeis de conservar vossos filhos dentro de vosso recinto. O que está acontecendo? Os filhos vão à cidade, têm que estudar muito para adquirir bom emprego, perdem a fé, encontram amizades que não têm nada a ver com as coisas de Deus, são céticos, descrentes na palavra de Deus, não têm respeito com os mandamentos de Deus, e são essas amizades que os filhos vão adquirindo na cidade. Levai vossas famílias para fora das cidades, é minha mensagem. É chegado o tempo em que, abrindo Deus o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais buscar conseguir um lugar tão apropriado quanto os seus meios o permitam. Embora a habitação possa ser pequena, haja contudo terra suficiente para que possa ser cultivada. Antes que superabundante castigo venha sobre os habitantes da terra, o Senhor convida a todos os que são verdadeiros israelitas a prepararem-se para o acontecimento. Aos pais ele envia alarmante advertência: reuni vossos filhos em vossas próprias casas, afastai-os dos que estão desrespeitando os mandamentos de Deus, que estão ensinando e praticando o mal. Saí das grandes cidades tão depressa quanto possível. Então, aí fica a advertência, meus caros irmãos. É o nosso dever abandonar esses lugares corruptores da saúde, da vida espiritual. Deus ajudará seu povo. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo com terra para cultivo, onde posso ter pomares e onde posso cultivar vegetais e pequenos frutos que tomem o lugar da carne tão maléfica, a vital corrente sanguínea que flui através das veias. Adquirir frutas, comida livre da carne que está causando enfermidades maléficas. Nesses lugares, os filhos não estarão cercados das corruptoras influências da vida da cidade. Deus ajudará seu povo a encontrar esses lugares fora das cidades. Então, eu quero dizer a meus queridos irmãos, é mais difícil viver no campo? É preciso auxiliares como plantar no campo, como sobreviver no campo, mas aqueles que me honram, eu os honrarei. Aqueles que obedecem à advertência de Deus serão salvos. Existe um texto no Testemunho para os Ministros que diz assim: o mesmo anjo que foi tirar Ló de Sodoma, ele está dando a nota de advertência ainda hoje. Sair da cidade o mais depressa possível para salvar os seus filhos. Aqueles que dão crédito à palavra de Deus e lhe obedecem, receberão as bênçãos de Deus. Mas aqueles que não honram a Deus e não o obedecem, na hora que ele pede para fazer isso, hão de pagar as consequências. Muitos pais foram para a cidade, criaram seus filhos na cidade e os filhos não querem as coisas de Deus mais. E os pais pedem orações a seus filhos. Como vai ser atendida essas orações? Os pais colocaram seus filhos nos lugares piores que existiam. Eles desanimaram da fé, perderam a fé, perderam o ânimo, se tornaram incrédulos junto com o mundo. E o motivo, a culpa está aonde? Naqueles que levaram seus filhos para esses lugares desagradáveis,
Assim como Ló perdeu a sua família, muitos pais vão perder suas famílias por motivo de ser muitos vagarosos e outros por estar saindo do campo e entrando nas cidades. Então os filhos ficam à mercê do inimigo. E o livro Eventos Finais diz assim: tanto os jovens como os de mais idade, muitos serão capturados pelo inimigo. A cidade está cheia de toda contaminação. Segundo Mensagem Escolhida, diz assim: aqueles que querem evitar cenas e sons malignos devem sair da cidade o mais depressa possível para salvar os seus filhos. Aqueles que derem crédito à palavra de Deus serão abençoados. Os que não derem crédito à palavra de Deus não serão abençoados. E que Deus possa abençoar cada um de nós, que papais e mamães possam ouvir a advertência do Senhor e levando suas famílias onde pode educar os filhos para o lar celestial. É o meu desejo e minha oração, e que a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Amém.